Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz aqui em Santo André. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Graça e paz a você que me assiste agora pelo nosso site www.gracaiapostolado.com. Graça e paz a você que me assiste pelo Facebook. Graça e paz a você que me assiste pelo YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Juntos somos mais fortes, porque a igreja é uma só. Graça e paz a todos que estão debaixo desta graça e deste apostolado. Coloque a mão na sua Bíblia aí. Vamos fazer uma confissão de fé. Coloque a mão na sua Bíblia e diga comigo assim, ó: eu creio por fé que a palavra de Deus me será revelada pelo Espírito Santo que habita em mim, para a glória de Deus. Amém. Amém, abençoados. Glória a Deus. Nós temos aqui ovelhas de todo quanto é lugar, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Manaus, Minas Gerais, Brasília, São Paulo, interior de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, né? Afora outros estados e outros países. Quem aqui conhece pitomba? Conhece pitomba? Pitomba é uma frutinha, né? Conhece pitomba? Você conhece cajamanga? Conhece cajamanga? Conhece seringuela? Quem já ouviu falar de seringuela? Conhece? Umas frutinhas, né? Conhece cupuaçu? Cupuaçu é mais Nordeste, Ceará, né? Belém, esses lados aí. Cupuaçu. Melancia todo mundo conhece, né? Quem é que não conhece melancia, né? Tomate, caqui, né? E por aí vai. É preciso saber diferenciar cada fruta uma da outra. Pitomba é uma frutinha difícil, não é todo mundo que conhece. Aqui em São Paulo mesmo, não são todos que conhecem pitomba, né? Mas tem carambola, tem maçã, tem banana, abacaxi, laranja. Frutas que nós sabemos conhecer. Eu vejo a laranja, eu sei que é laranja. Eu vejo a banana, eu sei que é banana. Eu falei pitomba, cupuaçu, seringuela, que são frutinhas difíceis de achar e não é qualquer um que conhece, né? Mas o tomate você conhece, o caqui você conhece. E você sabe diferenciar o que é tomate e o que é caqui. Não é verdade? Pensa no tomate aí. Pensou no tomate? Faz salada com ele, né? E pensa no caqui. Parece o tomate, mas não é tomate, é caqui, né? Então, assim como você conhece, você sabe diferenciar as frutas ou os frutos, assim como você sabe conhecer o que é laranja, o que é banana, assim como você sabe conhecer o que é uma melancia, o que é uma maçã, você sabe conhecer. Como conhecer uma heresia? Talvez você conhece pitomba, conhece seringuela, conhece cupuaçu, conhece banana, conhece cajamanga, conhece maçã, conhece melancia, né? Talvez você conhece essas frutas, conhece o tomate, conhece o caqui, você conhece. Mas como conhecer uma heresia? Como saber distinguir uma heresia? Abra sua Bíblia no profeta Ezequiel. Vamos ver o que Deus disse aqui profeticamente. Profeta Ezequiel, do lado de Daniel. Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel 44. Deus falou de uma forma profética, pela boca do profeta Ezequiel. Ezequiel 44,
Quem já achou, diga amém, do lado de Daniel, tá? Próximo aí de Isaías, Jeremias, para frente, né? Para frente de Isaías, Jeremias. Ezequiel 44, versículo 23. Deus disse algo aqui. Ezequiel 44, verso 23, Deus disse: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Aí Deus disse: e o farão discernir, vem de discernimento, entre o impuro e o puro. É bom você anotar esse texto na sua Bíblia, faz um asterisco aí, uma estrelinha, sublinha, deixa marcado aí, porque é uma palavra profética tirada de um livro da lei, que não é lei, que não tem nada a ver com a lei. Foi dita no tempo da lei, mas não faz parte da lei. Não tem nada a ver com judeu, com hebreu, com gentil, porque a lei foi dada aos judeus, ao povo de Israel, hebreus, mas a palavra profética é para todo aquele que crê. A palavra profética é uma palavra rema. Na Bíblia tem a palavra rema e tem a palavra logos. A palavra logos é a letra, logos, letra, o que está escrito. A palavra rema é a revelação do logos, ou seja, do que está escrito. E Ezequiel 44, 23 é rema em cima do logos, ou seja, uma palavra revelada, está além da letra. Deus disse, Ezequiel 44, 23, e é o que eu vou fazer agora. Deus disse: a meu povo ensinarão a distinguir. Você conhece pitomba? Você conhece seringuela? Você conhece cajamanga? Conhece manga? Você conhece melancia? Você conhece tomate? Você conhece caqui? Por que eu falei de pitomba? Por que eu falei de seringuela? São frutinhas que quase ninguém vê. Não é todo mundo que conhece. Mas eu cheguei a falar de tomate e caqui. Aí todo mundo conhece. Então, às vezes, no meio das coisas de Deus, vem veneno junto com comida. E o que Deus está dizendo aqui em Ezequiel 44, 23? Olha na sua Bíblia. O que Deus está dizendo em Ezequiel 44, 23? Deus falou: ao meu povo ensinarão a distinguir entre o tomate e o caqui, entre a melancia e a banana, entre a laranja e o melão. Não, não é isso que eu vou fazer você distinguir. É entre, Ezequiel 44, 23, entre o santo e o profano. Eu te farei distinguir, diferenciar entre o santo e o profano. O santo, aquilo que é de Deus. O profano, aquilo que não tem nada a ver com Deus. Ezequiel 44, 23. E o farão discernir. Eu te farei discernir entre o impuro e o puro. Impuro, não puro, contaminado. Então o tema de hoje: como conhecer uma heresia? Ora, na carne, você aprendeu a conhecer o que é tomate, e o que é caqui, e o que é carambola, e o que é abacaxi. Você aprendeu a distinguir a melancia do melão. Você aprendeu a distinguir, a discernir o tomate do caqui, a banana do chuchu. Você aprendeu a distinguir essas coisas terrenas, humanas e carnais. Todos aprenderam. Mas Deus disse: ao meu povo ensinarão a distinguir, não sobre tomate, caqui, laranja e melão, porque isso eles já aprenderam na terra, Deus fala. Mas ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Quem pode dizer amém? E o farão discernir entre o impuro. Opa, isso aqui é impuro, hein?
e o puro. Isso aqui está certo. Isso está certo. Isso está errado. Isso é santo. Isso é profano. Quem entendeu a palavra profética, diga amém. Hebreus capítulo 5, por favor. Como conhecer uma heresia? Você já aprendeu a conhecer uma heresia? Na carne, nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos a conhecer uma pessoa malandra, sem vergonha, vagabundo, ladrão. Nós aprendemos a conhecer isso. Pela conversa, né? Porque há sinais, há evidências. Então você sabe, ó, isso aí é um malandro, hein? Cuidado que isso aí é um malandrão, querendo te enganar. Você já não aprendeu essas coisas? Pela sua idade já aprendeu isso. Coloca nas coisas espirituais. Você sabe conhecer uma heresia? Porque a heresia seria o veneno. E a palavra de Deus seria a comida. Não sei se eu posso dizer infelizmente, mas existe pessoas que colocam veneno no meio da comida. Ou seja, heresias no meio ou junto com a palavra de Deus. Então você precisa conhecer uma heresia. Quem está entendendo? Porque senão você vai comer comida com veneno. E eu não vou estar do seu lado. Porque eu não sou onipresente. Eu não vou estar com você 24 horas do dia. Você vai viajar. Você vai para outro país. Eu não sei talvez onde você mora. Eu não sei o que você faz de manhã. Eu não sei o que você faz à tarde. Eu não sei o que você faz à noite. Então eu não vou estar com você 24 horas por dia. Então você precisa aprender a conhecer o que é uma heresia. Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 5, enquanto eu já deixo preparado algo que o Espírito Santo acabou de me falar aqui. Pronto. Hebreus capítulo 5, quem já achou, diga amém. Hebreus 5, 12. Hebreus 5, verso 12. Tudo isso aqui é só... Eu estou preparando o terreno para falar sobre o meu assunto hoje. Está percebendo? Eu não estou pregando ainda, hein? Não estou pregando ainda, nem ensinando. Eu estou só arando a terra para jogar semente. É o que eu estou fazendo ainda. Mas você não leu Ezequiel 44, 20 li. Você não vai ler Hebreus 5, vou ler. Mas eu não estou pregando ainda. Estou só preparando a terra para jogar semente. Hebreus 5, 12. Com efeito, devendo já ser mestres. Olha o que o Espírito Santo, não vou nem falar Paulo, porque Paulo já morreu e não está aqui entre nós. Em Hebreus 5, Paulo falando com os hebreus. Como Paulo não está mais aqui, então o Espírito Santo falando conosco, através de mim, através do apostolado. O que o Espírito Santo fala para crente velho já, que ainda não aprendeu a discernir o que é uma heresia, não aprendeu a distinguir o que é uma heresia. O que Deus fala? Hebreus 5,12. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido. Então, um crente novo não saber o que é uma heresia, tem até um desconto. Mas crente velho tem que saber de cor e salteado o que é uma heresia. Por quê? Por causa do tempo decorrido. Por causa do tempo que se passou. É vergonhoso um cristão de 10, de 15, de 20 anos não saber conhecer o que é uma heresia. Isso é vergonhoso. Pior se ele engole ela, se ele come ela, se ele aceita, se ele recebe ela. Isso é lamentável. Um crente novo que chegou agora tem desconto, porque é novinho, é criança na fé. Mas cristão já velho de igreja, já velho de Bíblia, não pode passar batido uma heresia. Nenhuma não pode passar. É só você ler Hebreus 5,12. Hebreus 5,12. Com efeito, devendo já ser mestre. Quer dizer, já era para ser mestre e vai receber heresia? Não pode. Pelo tempo que já passou, tem que ser mestre. E não está engolindo heresias.
Hebreus 5,12, com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, para esses, Paulo disse, ainda necessitais que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Pô, aí eu escandalizo mesmo. Pelo tempo decorrido, tomar leite ainda? Leite é para criança, não é para crente de 10, 15, 20 anos de igreja. Ainda mais em graça. Porque o cristão em graça, ele vive em um outro nível da fé. Lembra você quando era batista e lembra você agora em graça. Lembra você quando estava vivendo de jejum, campanha, subindo no monte, e sai diabo, sai capeta, e lembra agora você em graça, como você cresceu e evoluiu. Lembra aí. Hebreus 5,13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é criança. Tudo bem, nasceu criança, 1 mês criança, 3 meses criança, 1 ano criança, 5 anos criança, mas segundo a carne, 20 anos não é mais criança, já é adulto, segundo a carne. Então, se você fizer uma analogia fria e lógica, coerente, se 20 anos na carne já não é mais criança, 20 anos de cristão não pode ser criança, porque a verdade é paralela. Todavia há crianças de 30, de 40 anos de igreja, criança ainda. Por quê? Porque se alimentaram de leite, que é o que os pastores dão por aí. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido, que é o que é dado nesta igreja, nesse ministério, nesse canal do YouTube do Ministério Graça e Apostolado, no nosso site graçaapostolado.com, na nossa rádio mgaonline.com é dado alimento sólido. Hebreus 5,14. O alimento sólido é para os adultos. Quem são os adultos? Para aqueles que pela prática, se você é apenas um simpatizante da Bíblia, simpatizante do cristianismo, simpatizante da igreja cristã, se você é apenas um ouvinte, então você não é adulto ainda e não pode comer alimento sólido, porque o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, ou seja, adultos são cristãos que praticam a palavra, que vivem a palavra, não apenas que ficam ouvindo e se sentindo bem e achando legal tal. Não, o cristão maduro é aquele que pratica a palavra. Orai uns pelos outros, então ora uns pelos outros. Louvai ao Senhor, então ele louva ao Senhor. Perdoai a cada um, então ele perdoa. Então o adulto é aquele que pratica, não deixando de congregar, então ele está congregando. O adulto é aquele que pela prática, ele pratica. Hebreus 5,14. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades, quer dizer, a mente, tem as faculdades exercitadas, claro, pela prática, então a mente dele está exercitada. Tem as faculdades exercitadas. Olha o Ezequiel 44, 23 pela boca de Paulo. Para discernir tanto o bem como o mal. Você está percebendo aí que a graça, ela tem um ministério profético, Ezequiel 44, 23, e um ministério apostólico, Hebreus 5, 14. Você percebeu isso? Você quer ver a analogia? Ezequiel 44, 23, e ao meu povo farão discernir, distinguir. Hebreus 5, 14, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Ezequiel 44, 23, para discernir o impuro e o puro. Hebreus 5, 14, para discernir o bem e o mal. É a mesma coisa. O Deus Ezequiel era o Deus de Paulo.
O Deus de Paulo era o Deus de Ezequiel. Por quê? Hebreus 13:8. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então morreu Ezequiel, saiu de cena Ezequiel num ministério profético, entrou Paulo num ministério apostólico. Mas a palavra, o raciocínio espiritual é o mesmo. Pegou? Olhem para mim, eu vou mudar de assunto. Ezequiel 44:23. Distinguir entre o tomate e o caqui. Ezequiel 44:23. Distinguir entre o santo e o profano. Ezequiel 44:23. Discernir entre o impuro e o puro. Ezequiel 44:23. E Paulo, Hebreus 5:14. Discernir entre o bem e o mal. Eles estão falando a mesma coisa. Ezequiel falou, Paulo falou. Agora eu falo. Como conhecer uma heresia? Como distinguir uma heresia? Como discernir uma heresia? Porque nos nossos dias está cheio, hein? Olha o que eu vou falar aqui agora. Estamos em 2019, perto de 2020. Em 1997, éramos apenas 4 ministérios em graça. Em 1997, eu só estou fazendo essa mensagem por causa disso. Senão eu não precisava fazer. Em 1997, eu não sei onde você estava. Em 1997, éramos apenas 4 ministérios em graça. Em 97. Hoje, em 2019, a graça se espalhou para todo o Brasil e para toda a terra. Glória a Deus, Abba Pai. Glória a Deus, Abba Pai. Mas abre aí 1 Coríntios 11. Abre aí. Pode fechar o Hebreus, pode fechar o Ezequiel. Abre aí. E eu não entendo a minha mensagem ainda, hein? Abre aí 1 Coríntios 11. O tema de hoje, como conhecer uma heresia? Diga, eu preciso aprender isso, diga isso. Claro, porque eu não vou estar com você 24 horas por dia, não tem como. E você tem rádio, você tem televisão, você tem celular, você tem internet, você está vivo na terra. Tem jornal, tem revista. Você está vivo na terra. Como conhecer uma heresia? Se você não aprender a conhecer uma heresia, você vai comer comida com veneno. E pode morrer, porque eu conheço alguns que já morreram. Conheço alguns que já morreram. Por terem comido comida com veneno. Em 1997, éramos apenas 4 ministérios em graça. Eu tive que me virar. Éramos só 4. Eu tive que me virar para não comer comida com veneno, porque já tinha. Tinha um que dizia que era o próprio Jesus Cristo. Isso aí é heresia. Está claro ou não está claro? Em 1997, eu não sei onde você estava. Eu já estava em graça. Só tinha 4 ministérios. Tinha um desses 4, claro que não era eu, né? Porque eu nunca falei isso. Então sobrou 3. Tinha um desses 4 que falava que era o próprio Jesus Cristo. O que é isso aí? É uma heresia. Eu já não engoli essa heresia em 97. Eu já combati essa heresia em 97. Já estamos em 2019. Entrou outras heresias. Porque a graça cresceu para o Brasil e agora não são só 4 ministérios em graça. Agora tem incontáveis. Várias igrejas em graça, vários ministérios em graça, vários pastores em graça, outros apóstolos em graça. Agora o negócio cresceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas 1 Coríntios 11, versículo 19. 1 Coríntios 11, 19. 97 era só 4 ministérios. Mas como cresceu os ministérios, cresceu as igrejas, cresceu a heresia junto.
1 Coríntios 11:19. E até importa que haja entre vós diferenças. Bíblia Vida, diferenças. Alguma Bíblia aqui diz heresias? Dá um sinal se a sua Bíblia diz. A sua diz heresias? A versão atualizada diz heresias. Facções também é uma outra versão. Partidos também. Uma outra versão. A corrigida. Coríntios 11:19. E até importa que haja entre vós heresias. Ué. Ô Paulo, por que uma outra versão diz é mister? Uma outra versão é necessário que haja entre vós heresias. Por que, Paulo? Aí Paulo fala: para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no meio de vós, ou no vosso meio. Para que os que têm a aprovação de Deus. Presta atenção no que eu vou falar agora. Aqui na igreja ao vivo, você no YouTube, você ao vivo, presta atenção no que eu vou falar. Você não acha que são todas as igrejas em graça no mundo que têm a aprovação de Deus, né? Você não acha que são todos os ministérios em graça na face da terra, que cresceu muito, que têm a aprovação de Deus, né? Você não acha que todos os pastores em graça, todos os pregadores em graça, todos os apóstolos em graça, você não acha que todos estão aprovados por Deus, né? Porque se tivesse, Paulo não teria escrito essa palavra. O que o Espírito Santo está dizendo? Como cresceu as igrejas em graça, como cresceu os ministérios em graça, as heresias se espalharam. E Paulo disse: até importa que haja entre vós heresias. Mas fique esperto aí, hein? As heresias é necessário que haja. Aprenda a conhecer heresia. É necessário, até importa que haja heresia, para que os que têm a aprovação de Deus. Apóstolo, eu não sou salvo? Irmão, o assunto aqui não é salvação. Quem está entendendo? Mas eu não tenho a vida eterna? O assunto não é esse. Mas o diabo foi aniquilado. O assunto não é esse, irmão. Está claro ou não está claro? O assunto aqui, o tema, como conhecer uma heresia. E o Espírito Santo está dizendo aqui agora. Pega a sua caneta, sublinha aí, Coríntios 11:19. Para que os que têm a aprovação de Deus. Marca isso na sua Bíblia. Quando Paulo diz, para que os que têm, na língua portuguesa subentende que tem pessoas que não têm, ou que nem todos têm, porque ele disse os que têm. Se todos tivessem a aprovação de Deus, Paulo não falaria os que têm. Está claro ou não está claro? E por que tem gente que não tem a aprovação de Deus? E por que tem igreja que não tem a aprovação de Deus? Por que tem ministério mesmo em graça, pastores mesmo em graça, que não tem a aprovação de Deus? Por que existe isso? Deixa o Coríntios aberto, vá lá em Filipenses. Abre comigo Filipenses. Não fecha o Coríntios não. Você vai saber por que não são todos, ou que nem todos, têm a aprovação de Deus. Filipenses, abra sua Bíblia aí, deixa o Coríntios aberto. Filipenses 1, versículo 15. Você vai saber por que não são todos que têm a aprovação de Deus. E não tendo a aprovação de Deus, as heresias aparecem. Entendeu? Está claro ou não está claro? Porque quem não tem a aprovação de Deus, não está nem aí com heresia. Ele fala mesmo. Ele traz mesmo. Ele não tem a aprovação de Deus. Então por que ele está pregando? Filipenses 1,15. A resposta aqui. Filipenses 1,15. Verdade é que também alguns pregam a graça. Cristo quer dizer graça. Pregar Cristo é pregar a graça. Filipenses 1,15. Verdade é que também alguns pregam a graça por inveja.
Apóstolo? Inveja? Quer que eu dou os nomes de pastores que têm inveja de mim? Quer que eu dou os nomes de apóstolos que têm inveja de mim? Quer que eu dou os nomes? Hoje não, ou por enquanto ainda não. Ah, mas inveja do quê? Não vou nem entrar em detalhes, senão vai piorar. Não vou nem entrar em detalhes. Inveja do quê? Não vou nem entrar em detalhes. Não vou nem entrar em detalhes. Porque você tem que pensar um pouquinho também, né? Porque se você ouve um, ouve outro, você vê uma grande diferença. Vê ou não vê? Vê uma grande diferença. Mas eu não vou nem entrar nos detalhes. Inveja do quê? Não vou nem entrar em detalhes. Filipenses 1,15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Olha lá, 2 tipos de pregadores da graça. Só dá um sinal quem entendeu. Não tem 2 tipos aí? Alguns pregam por inveja. Pregam o quê? A graça. Prega por inveja. Eu conheço. Tem 2 numa rádio online aí que tem mais inveja que o Satanás. E aí? É inveja, não é outra coisa. Mas inveja do quê? Irmão, não vou nem entrar em detalhes, irmão. Vou dar uma dica. Se tivessem a unção, não teriam inveja. Já dei uma dica. Filipenses 1,16. Filipenses 1,16. Estes, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Aqueles, contudo, anunciam a graça por contenda. Anunciar a graça por contenda. Anunciar a Cristo por contenda. Eu conheço muitos pregadores, hein? Conheço muitos. E nesse momento, Paulo não está falando de pregadores da lei. Está claro ou não está claro? Paulo não está falando de fariseus. Paulo não está falando de pregadores da lei, não. Porque ele está escrevendo para os filipenses, que é uma igreja em graça. E ele não está falando de circuncisão. Filipenses 1,15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo. Então Cristo é graça. Então pregar a Cristo é quem prega a graça. Mas prega por inveja. Verso 17. Contenda. Coloca o dedo no Filipenses 1,17. Não sinceramente. E eu conheço quem prega a graça não sinceramente. O que é não sinceramente? Sem temor a Deus. Não ora, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de devoção. Não se enche do Espírito Santo. E por aí vai. Aleluia. Aí Paulo apelou. Em 97 éramos apenas 4 ministérios. Mas já estamos em 2019. Então Paulo chutou o balde, né? Filipenses 1,18. Mas que importa? Que importa com o que, Paulo? Se eu vou também parar minha vida porque um tem inveja, porque o outro prega por porfia, o outro por contenda. Se eu for parar minha vida também, né? Filipenses 1,18. Que importa? Contudo, ou contanto, que Cristo, de qualquer modo, ou seja, um por inveja, o outro sinceramente, o outro por contenda. Paulo falou, o que eu vou fazer? Vou parar a vida? Né? Ele falou, não tem como mudar isso? Filipenses 1,18. Contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto. Pretexto? Você está pregando a graça por quê? Começou a pregar a graça e infiltrou um monte de heresias. Então isso é pretexto. Está usando a graça como um pretexto. E está trazendo um monte de heresias para a igreja de Cristo. Isso é pregar a graça por pretexto. O pretexto é a graça. Mas eu estou de olho. Porque está trazendo muitas heresias. Então é por pretexto. Filipenses 1,18. Ou por pretexto, ou de verdade. Está vendo a diferença de 2 pregadores? Um prega por pretexto, outro de verdade. Nem que cortar a cabeça. Igual cortou de João Batista. De verdade.
Filipenses 1,18. Nisto me regozijo, sim, e me regozijarei, pois sei que isto o quê? Pregar Cristo, me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro. Digam todos, graças a Deus. Socorro do Espírito Santo, né? Espírito de Jesus Cristo, por quê? Está pregando por inveja, está pregando por contenda, e mesmo assim as pessoas recebem a graça. Filipenses 1:20. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido. É a minha. I am, sou eu. Em 97 éramos apenas 4. A minha ardente, Filipenses 1:20, a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas de ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Fazer o quê, né? Vou ter que morrer um dia? Por que eu estou lendo Filipenses 1:15, 16, 17? Por quê? Por causa do 1 Coríntios 11:19. Olha lá, ó, que eu já li já. Olha o Coríntios 11:19. Até importa que haja entre vós diferenças. Até importa que haja entre vós heresias. Muitos me falam assim, nossa, aquela igreja em graça lá é diferente do MGA, né? O outro fala, o MGA é diferente daquele ministério, prega a graça também, né? O outro fala assim, nossa, mas você vê de um jeito, o outro vê de outro jeito. Tá pegando aí? Tá entendendo por quê? Porque as pessoas perguntam. Eu ouvi o pastor lá, o pregador no Rio de Janeiro, eu ouvi você, nossa, vocês vê diferente. Coríntios 11:19. Até importa que haja diferenças. Por quê? Para que os que têm a aprovação de Deus. Você não tem que olhar para as diferenças entre os pregadores da graça. Você tem que olhar para quem tem a aprovação de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Você não tem que olhar para as diferenças das pregações. 10 pregadores em graça, 10 pregarão diferentes. 50 pregadores em graça, 50 pregarão diferentes. E uns falarão coisas que eu nunca falei e não falo. Então você tem que perceber. Por que eu li Ezequiel 44:23? Deus diz, a meu povo farão distinguir entre o santo, o que é certo, e o profano, o que é errado. Ezequiel 44:23. E o farão discernir entre o impuro, as heresias, e o puro, a palavra, como ela é. Agora, é claro, Coríntios 11:19, claro que haverá diferenças, claro, e tem que haver. Importa que haja diferenças, importa que haja essas heresias. Muitos me procuram, nossa, eu ouvi o pregador do Rio falar lá, nossa, não, eu não aceito isso aí não. Então, até importa que haja heresias, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio, ou seja, no meio da igreja, que seja conhecido pela igreja. Pela igreja não é pela igreja local, pela igreja na face da terra, o corpo de Cristo. Deixa eu entrar no meu assunto, começando agora a minha mensagem. Anote o tema aí. Diga comigo, como conhecer uma heresia? Heresia vem de herege. O que é uma heresia? Heresia vem de herege. Herege é a pessoa que comete a heresia. O que é uma heresia? Eu não vou nem usar o dicionário. O que é uma heresia? É uma falsa interpretação que vai contra a doutrina da palavra escrita. Uma heresia é uma falsa interpretação, ou, se não quer chamar de falsa, heresia é uma interpretação, eu sei que é falsa porque é heresia. Heresia é uma interpretação que vai contra o que está escrito na palavra de Deus. Um modo de ver pode ser uma heresia.
eu vejo dessa forma. Pode ser uma heresia. Porque talvez a forma que você vê vai contra o que está escrito. Aí se torna uma heresia. Entendeu? Então, o que é uma heresia? É uma interpretação ou uma doutrina rejeitada como falsa pela igreja, pela palavra, pelo Espírito Santo. Uma heresia é uma interpretação, é uma doutrina que é rejeitada pela igreja, pelo Espírito Santo, pela palavra, vai contra. Então aquilo se torna uma heresia. Quando eu li Ezequiel 44, 23, o Espírito Santo pela palavra deixou claro que a meu povo farão discernir entre o santo e o profano, o puro e o impuro. O que Deus está dizendo profeticamente? Que nós, tem caneta aí? Não podemos comer comida com veneno. Se o alimento sólido, 1 Coríntios 4, abre aí. Se o alimento sólido é a palavra de Deus, que é a verdade inerrante, absoluta. Se o alimento sólido é a palavra de Deus, as heresias são o veneno. Logo, comida com veneno, palavra misturada com heresias. E vocês que me assistem aqui na igreja, que me assistem no mundo, vocês precisam conhecer, saber conhecer, distinguir, discernir o que é uma heresia. Porque eu não vou estar com você, eu já sei. Eu tenho um filtro em mim. Eu já sei conhecer uma heresia. Eu sei discernir uma heresia. Quando o homem apareceu dizendo que ele era o próprio Jesus Cristo, você acha que eu crio nisso aí? Você acha que eu ia acreditar nisso? Essa heresia foi fácil desbancar ela. Verdade que muitos acreditaram nisso. Depois alguns voltaram para trás. E outros se perderam, morreram pelo caminho. Mas essa heresia de falar que um homem é Jesus, o Henrique Cristo, eu ouvi falar do Henrique Cristo, ele fala que ele é Jesus. Mas como se não bastasse ele, tinha um apóstolo que dizia que era Jesus Cristo. Essa heresia é fácil de desbancar. Você quer ver? Deixa o Coríntios 4 aberto. Abre aí em 1 Timóteo 2. Olha como que é fácil desbancar a heresia de um homem que se dizia ser o próprio Jesus Cristo. Essa foi muito fácil. 1 Timóteo 2. Quem já achou? Diga amém. 1 Timóteo 2, versículo 5. Ele usava esse texto para dizer que ele era Jesus. O tal homem usava 1 Timóteo 2, 5 para dizer que era Jesus. Só que infelizmente, os que aceitaram, os que caíram nessa heresia, não leram o versículo 6. Só parava no verso 5. Vamos ler? 1 Timóteo 2, 5. Paulo disse: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então parava aqui. Então ele falava: eu sou o Jesus Cristo, homem. Olha lá, 1 Timóteo 2,5. E manipulando outros textos, né? Saindo do apostolado, porque aí vai lá em João, vai lá em Mateus, né? Vai em Apocalipse. Saindo do apostolado, manipulando alguns textos, aí trouxe essa heresia, dizendo que ele era o próprio Jesus Cristo. Só lendo o versículo 5. Vamos ler o verso 5 e o verso 6. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Para aí. Está desbancada a heresia. Porque o tal homem que dizia ser Jesus Cristo homem, ele não se deu a si mesmo em resgate por todos. Está claro ou não está claro? Então não era ele que era Jesus Cristo homem. Está claro ou não está claro? Está desbancada a heresia. Eu só estou lendo a Bíblia. Texto com contexto. Só estou lendo. Está claro? 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Quem é esse Cristo Jesus homem? Quem que é? Verso 6.
Paulo deixou claro, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para aí. Tal homem, que já morreu em agosto de 2013, ele não se deu a si mesmo em resgate por todos. Quem é que não sabe disso? Então os que caíram nessa heresia, caíram porque não lê a Bíblia. Até pastores caíram nessa heresia. Porque você tem que estar com a Bíblia na mão. Eu não comecei aqui falando, você conhece Pitomba? Você conhece cupuaçu? Você conhece graviola? Você conhece carambola? Você conhece seringuela? Você conhece tomate? Você conhece caqui? Ah, sabe diferenciar um do outro? Sei. Então você tem que saber também conhecer uma heresia. Está claro ou não está claro? Vocês têm que saber conhecer uma heresia. E quando em 97 chegou essa falsa doutrina, essa falsa interpretação que é uma heresia, na hora eu rechacei, porque eu conheço a Bíblia. O versículo 6 diz claramente que o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. E eu sabia que tal homem não tinha feito isso. Está claro ou não está claro? Cristo Jesus, homem, é aquele que morreu na cruz por nós, que tem o furo dos cravos nas mãos, nos pés, tem um buraco de lança que o soldado deu uma chuchada com a lança nele. Esse sim é Cristo Jesus. Porque quando ele apareceu ressuscitado, lá em João 20, João 21, ele apareceu na casa com as portas fechadas, e ele disse, paz seja com todos. Ele disse, Tomé, toca aqui em mim, vê minhas mãos, toca aqui, Tomé, vê aqui o furo. Então esse sim, que apareceu ressuscitado, esse sim é Cristo Jesus. Está claro ou não está claro? Então, nessa heresia, eu não caí. Essa foi fácil. Então, 1 Coríntios 4, pode fechar o Timóteo. O tema de hoje, como conhecer uma heresia? Como conhecer uma heresia? Heresia vem de herege. Herege é a pessoa, pode ser homem ou mulher, que comete uma heresia, que traz uma heresia, que ensina heresias. O que são heresias? Uma falsa interpretação da palavra. Uma interpretação, uma doutrina que é rejeitada como falsa pela igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo tem o Espírito Santo. Alô, o que confirma uma pregação? O que confirma um ensino? Seja de quem for ou qual for o pregador. O que confirma e testifica? O Espírito Santo. Ponto final. Que vocês aprendam isso. O que confirma? O que testifica uma pregação? O que testifica um ensino? Seja meu, seja de quem for. O que testifica? O que confirma? Só o Espírito Santo. Mas eu não sei se aquele ensino é verdadeiro, eu não sei se aquela pregação está certa. Então, aí Paulo disse em Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de confusão. Paulo está dando uma dica. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como todas as igrejas dos santos. Coríntios 14, 33. Então, aonde tem confusão, aonde tem divisão, então não tem Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Romanos 8, o Espírito Santo testifica. Romanos 8, 14, 16. O Espírito Santo testifica, ele confirma uma pregação, um ensino. Agora tem caneta aí? O Espírito Santo ele não testifica palavras humanas. Ele testifica da palavra de Deus. Aleluia. Você quer ver isso? Deixa o Coríntios 4 aberto. Vamos lá em João. João 14. Eu já volto no Coríntios. Vamos lá em João 14. Olha o que Jesus disse, ó, sobre o Espírito Santo. João 14, 26. Jesus disse, mas o Consolador, esse homem falava que ele era o Consolador também. Lá em 97 ele falava, eu sou o Consolador. Falei, tá de brincadeira. E eu sou o tio Patinhas. Se ele é o Consolador, eu sou o tio Patinhas. Quando ele apareceu dizendo que era o Consolador, tá de brincadeira. Eu conheço a Bíblia. Então quem que é o Consolador? Vamos ver o que está escrito. João 14, 26. Jesus diz, mas o Consolador, qual o nome do Consolador na sua Bíblia aí? O Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Aí um homem comedor de arroz e feijão aparece dizendo que é o Consolador. Você acha que eu vou acreditar?
Isso é uma heresia. Quem está entendendo? É uma distorção da palavra. Por muitos motivos, não precisa nem entrar em detalhes. O Consolador, em maiúsculo, é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é onipresente. Como que um homem pode ser o Consolador? Se morre um parente seu, você fica triste. Como é que o homem vai te consolar se ele nem sabe que você existe? Ele mora num país, você mora em outro. Que Consolador que é esse? Tá claro? Só para você pensar um pouquinho. Consolador é o Espírito Santo. João 14, 26. Quem pode falar amém? Tá claro ou não tá claro? Não preciso nem ficar batendo muito nessa tecla, né? Então, o assunto hoje, como conhecer uma heresia? Eu estou te ensinando como você conhecer e desbancar a heresia. Porque se alguém falar que... Alguém aqui já ouviu falar daquela igreja apostólica? Da Santa Avó Rosa? Quem já ouviu falar? Ela diz que é o Consolador. Ah, já morreu, né? A Avó Rosa já morreu. Diz que é o Consolador. Uma mulher Consolador? Se você vê as orações dele, você escandaliza. Oração para cura. Nós oramos em nome de Jesus e da Santa Avó Rosa para que você seja curado. Outra heresia, que é facilmente desbancada, é só ler Isaías 42, 8. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, a minha glória não darei a outrem. Aí aparece alguém falando, eu oro em nome de Jesus e da Santa Avó Rosa. Está dividindo a glória. E Deus disse que não divide a glória dele com ninguém. Está desbancado mais uma heresia. Está claro ou não está claro? Não dá para cair numa dessa, né? Nada pessoal. Nada pessoal. A Avó Rosa já morreu. Nada pessoal contra a pessoa dela, humana, terrena, carnal. Mas as heresias têm que ser combatidas. Posso ouvir um amém? Amém. O que Jesus disse na Bíblia? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome eu farei. João 15, não é isso? Aí aparece alguém dizendo, eu oro em nome de Jesus da Santa Avó Rosa. Não, heresia. Está claro ou não está claro? João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aí, olha lá, alô, oh, que gozo, que alegria. Presta atenção em João 14, 26, ó. Jesus disse, o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. O que Jesus está dizendo? O Espírito Santo vai testificar da palavra de Deus. Não é um homem, não é um apóstolo, não é um profeta, não é um pregador, não é o anjo Gabriel, não é o arcanjo Miguel. Diga bem forte, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem nos alerta contra as heresias. É Ele que nos alerta. Veja João 16 na sua Bíblia. Está em João 14? Vai em João 16. Vira uma página só. João 16, versículo 13. Olha o que Jesus disse. João 16, 13. Mas quando vier, que já veio, quando ele falou isso era antes da cruz, nós estamos depois. João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Está claro ou não está claro? O Espírito Santo é quem te guia, irmão. O Espírito Santo é quem te guia, irmã. Você pode ouvir a mim, pode ouvir o outro, pode ouvir aquele, pode ouvir... É o Espírito Santo que, João 14, 26, que quem te ensina. É o Espírito Santo quem te guia. João 16, 13, é o Espírito da verdade que te guia na verdade. Está claro ou não está claro? A palavra é clara. Abre em Romanos 8, mais um texto. Depois eu leio o Coríntios 4. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Olha lá, ó. Romanos 8, verso 16. Paulo, na graça, no apostolado. Romanos 8,16. Paulo disse, o mesmo Espírito, em maiúsculo é Espírito Santo, o mesmo Espírito
testifica, sublinha, marca na sua Bíblia, circule, testifica, confirma, aprova. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não só isso, né? Testifica que somos filhos de Deus, testifica se a palavra está certa ou errada, testifica se é heresia ou se é revelação. É o Espírito Santo que testifica. Eu recebo pessoas que me mandam e-mails, mandam mensagem pelo WhatsApp, me ligam. Apóstolo, eu ouvi um pregador falar que Jesus já voltou. Aí eu falo assim, e o que o Espírito Santo te falou? Ah, não, eu não estou, isso aí está meio estranho. O Espírito Santo não está confirmando? O Espírito Santo não está testificando? Quem é que está entendendo? É simples. Muitos chegam a mim, eu ouvi um pregador dizer, e eu falo assim, e o que o Espírito Santo te diz? Ah, não, isso aí não, eu até parei de assistir, eu saí do canal, porque, não, começou a falar umas coisas lá, o Espírito Santo não testificou? O Espírito Santo não está confirmando, não sou eu que testifico, não sou eu que confirmo, diga bem forte, é o Espírito Santo. Quantas pessoas chegam a mim? Quantas? Eu não sei nem contar. Quantas pessoas chegam a mim? Apóstolo, eu ouvi o homem lá dizer uma coisa, está dizendo outra coisa. Em que eu devo crer? Eu falei assim, você tem uma Bíblia? Tenho. Você tem o Espírito Santo? Tenho. Olha na sua Bíblia e consulta o Espírito Santo e vê o que ele te fala. A minha resposta é essa. Eu vou falar o quê? Não, segue eu, que eu sou o dono da verdade. Nunca. Nem eu, nem ninguém pode falar uma frase dessa. E nem dá a entender isso. Não pode falar e nem dá a entender. Então o que tem que falar? Ore a Deus. Você não tem o Espírito Santo? Ore a Deus, vê o que Deus te fala. Porque comigo ele diz que é heresia. Deus não é Deus de confusão. Para mim ele fala que é heresia, para você ele fala que é o quê? Eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou um mestre. Deus me deu muitos dons. Sou músico, sou compositor, sou escritor, tenho muitos dons. Quer dizer, para mim ele fala que é heresia, para você ele fala o quê? Por isso que eu falo, consulta Deus, consulta o Espírito Santo. Porque se fosse de Deus, eu era o primeiro a saber disso. Está claro aí? Apóstolo, eu vejo que tem coisa que você não fala, você não concorda. Claro que não. Como é que eu vou falar uma coisa que vai contra os princípios cristãos, bíblico, profético e apostólico? Você acha que eu vou contra? Poderia ir, se não existisse o Espírito Santo. Mas é muito risco interpretar a Bíblia. Por quê? Porque se a interpretação estiver errada, o Espírito Santo vai falar que está errado, e quem interpretou vai passar vergonha, como está passando. Quem está entendendo? Por quê? Porque o Espírito, João 16,13, o Espírito da verdade vos guia em toda a verdade. João 14,26, o Espírito Santo vos guiará. Quer dizer, é Ele que vai confirmar. Irmão, a pregação e o ensino é uma coisa muito séria. Por quê? Porque se eu pregar aqui errado, se eu ensinar errado, o Espírito Santo ele vai falar, é mentira, hein? É heresia, tá errado, e eu vou passar carão. Por isso que eu não saio da letra, do que está escrito, nem a mais nem a menos. Se tiver escrito, eu creio. Eu não ouso, 1 Coríntios 4, vamos lá. Eu não ouso interpretar a Bíblia. Por quê? Quando eu digo a Bíblia, estou dizendo da nova aliança, do novo pacto, não a Bíblia como um todo. Se eu entrar na lei, eu ouso interpretar. Se eu entrar na lei, igual eu entrei em Ezequiel 44:23. Se eu entrar na lei. Mas na graça, eu não ouso interpretar. Desculpa, é muita burrice querer mexer nessa área. Por quê? Porque a graça já está interpretada. Aonde que ela está interpretada? Nas 14 cartas de Paulo. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que ficar no que foi revelado a Paulo. Presta atenção, hein? Se eu falar coisas que Paulo não falou,
Vou passar vergonha, porque o Espírito Santo não vai testificar. Está claro aí? Por que que ele não vai testificar? Porque eu estaria falando uma coisa que Paulo não falou. Por isso que eu não posso trazer uma doutrina que Paulo não trouxe. Um irmão me perguntou assim: pastor, me fala sobre Mateus 24. E eu falei para ele assim: o que Paulo falou de Mateus 24? Ele conhece a Bíblia, ele falou: Paulo não falou nada. Eu falei: nem eu. Nem eu, estou fora. O que eu quis dizer? Se a graça e o apostolado foi revelada a Paulo, ele escreveu 14 cartas, irmã. Quem deu essa revelação a Paulo foi o Espírito Santo, o próprio Cristo ressuscitado. Primeiro, você acha que o Espírito Santo falhou? Não. Segundo, você acha que o Espírito Santo esqueceu de falar alguma coisa para Paulo? Porque Paulo não falou. Se Paulo não falou, então o Espírito Santo falhou. O Espírito Santo é Deus. Você acha que o Espírito Santo falhou? Não. Você acha que o Espírito Santo errou? Não, porque Paulo não falou o que eu vejo um falando aí. Paulo não falou. Simples assim. Deus de glória, aleluia. 1 Coríntios 4. Está aqui, ó. Vamos ver como que você entende 1 Coríntios 4. Abra só, quem já achou, diga amém. 1 Coríntios 4, versículo 6. Deixa eu falar uma frase aqui. Deixa eu falar uma frase. Olha para mim, presta atenção no que eu vou falar. Tem caneta aí? Quem fala isso é o apóstolo Marcos Gomes. É o pastor Marcos Gomes. Se não quer chamar de apóstolo pastor, é o Marcos Gomes que vai falar isso aqui agora. Eu não posso falar a frase, : Jesus já voltou. Eu não posso falar essa frase. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não falou isso. Só por causa disso. Eu posso falar que você é salvo pela graça. Porque Paulo falou que você é salvo pela graça. Efésios 2:8. Eu posso falar que você é abençoado em Cristo com todas as bênçãos. Porque Paulo falou isso. Efésios 1:3. Eu posso falar que quem está em Cristo nova criatura é. 2 Coríntios 5:17. Paulo falou. Eu posso falar que você está santificado com uma só oferta. Paulo falou, Hebreus 10:14. Mas eu não posso falar que Jesus já voltou. Eu não posso falar isso. Por quê? Porque Paulo não falou isso. Mas eu li aqui. Isso é uma interpretação. Aí está saindo do apostolado. Coisa que eu não faço. Só quem entendeu. Quem quiser falar, fala o que quiser para lá. Eu não faço. Por quê? Eu estou firmado, Romanos 1:5, na graça e no apostolado. Meus pés, os dois pés, estão baseados, firmados, fundamentados em Romanos 1:5. Recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Aonde está a frase clara, nítida de Paulo, dizendo: Jesus já voltou? Onde está essa frase? Porque eu tenho a frase: pela graça você é salvo, você é abençoado em Cristo, o diabo foi aniquilado. Todas essas frases eu tenho de Paulo. Aonde Paulo disse Jesus voltou? Não, porque eu fiz um estudo. Você saiu do apostolado. Está claro ou não está claro? Você saiu do apostolado. Não, porque aqui em Mateus 24, você saiu do apostolado. Por isso Romanos 12:3, Paulo disse: segundo a graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Romanos 12:3. Falar que Jesus já voltou é querer saber mais do que convém saber. Por quê? Porque está falando que Paulo não falou. Não, mas é uma revelação que eu recebi. Que revelação? Coisa nenhuma, rapaz.
Revelação é o que está escrito nas 14 cartas de Paulo. Essa é a revelação, e não tem outra. A revelação é essa. Não existe outra revelação. Se fosse uma revelação, Paulo tinha falado. Está claro ou não está claro? É que alguns pastores saíram do caminho. Ou seja, saíram do apostolado e começaram a interpretar a Bíblia, deixando Paulo para lá. Coisa que não se pode fazer. Porque Romanos 1,5, Paulo disse: recebemos a graça e o apostolado. A graça já está aqui, o apostolado está aqui. Como é que você vai sair? Vai falar coisas que Paulo não falou? Heresia. Está claro ou não está claro? Então lê Coríntios 4, versículo 6. 1 Coríntios 4. Quem quiser falar, fala o que quiser. A boca fala o que quer. Eu quero ver ser testificado pelo Espírito Santo. Quero ver o Espírito Santo confirmar uma heresia dessa. Quero ver o Espírito Santo confirmar, testificar, trazer paz. Primeiro, porque as pessoas estão tudo em confusão. Tudo em confusão. E vem tudo em mim confuso. Porque come comida com veneno. 1 Coríntios 4, versículo 6. Paulo diz: ora, irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais, e eu aprendi, graças a Deus, aprendais a não ir além do que está escrito. Coríntios 4, verso 6, não ir além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Está um negócio agora de graça pura, graça não sei o que, hipergraça, supergraça, graça puríssima, graça pura. Tudo isso aí é besteira. Não existe graça pura, não existe hipergraça, não existe supergraça. Existe graça. Pela graça sois salvos. Recebemos a graça. Só existe graça. Não tem super, não tem hiper, não tem pura. Existe graça. Ou é graça ou não é graça. Não tem graça pura. Isso é besteira que os homens criam. Porque existe uma competição humana, terrena, carnal, diabólica. Existe uma competição. A nossa igreja, o ministério super graça. Não, aqui é graça pura. Isso é soberba, isso é orgulho, isso é presunção, isso é altivez. Isso é carne. Onde é que Paulo disse alguma vez graça pura? Lê sua Bíblia. Quando é que Paulo disse: Timóteo, Filemão, vem aqui comigo porque eu tenho a graça pura? Quando é que Paulo falou isso? São pessoas sem temor a Deus, soberbos, arrogantes, blasfemando, orgulhosos, presunçosos, altivos, carnais. Não são guiados pelo Espírito Santo, porque não são cheios do Espírito Santo, são cheios de arrogância, cheios da carne, de altivez, de orgulho, de soberba, e se sentem o dono absoluto da graça puríssima. Se você ouvir o tal, aí sim é a graça verdadeira. Se você ouvir outro, não é. Isso é soberba, é orgulho, é carne. Lê a Bíblia e vê se tem graça pura e graça menos pura. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia e vê se existe graça pura, graça puríssima, hipergraça, supergraça, graça ao quadrado. Lê a Bíblia e vê se existem essas besteiras que os homens criaram. Não, não existe. Então eu sou obrigado a combater essas heresias. Porque está virando palhaçada já. Parece que está virando competição carnal. A minha igreja, o meu ministério, a minha pregação é verdade, o meu ensino. Está virando palhaçada.
Por isso que eu falei que em 1997 não tinha essas coisas. Tinha uma heresia ou outra, mas agora está virando palhaçada, está virando circo. E alguém tem que pôr ordem na casa, né? Alguém tem que pôr ordem na casa. Está virando bagunça. Está virando bagunça. Teve 2 aí do Rio de Janeiro que abriu uma rádio online aí, ó. Fala um monte de besteira. Vai contra os pastores, vai contra as igrejas, fala para você não congregar mais. Cala sua boca em nome de Jesus Cristo. Cala-te em nome de Jesus. Para de falar besteira. Que nem a aprovação de Deus você tem. É o que Paulo disse aos Filipenses. Prega por inveja, por contenda, divisão, causando divisão para as igrejas. Você acha que uma pessoa usada pelo Espírito Santo vai causar divisão numa igreja, irmão? Você acha que uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo vai trazer confusão, divisão para a igreja de Cristo? Isso não é o Espírito Santo. Mas foi o Espírito de Satanás que traz divisão, traz confusão. Eu falo com quem conhece a Bíblia. Que o problema é que as pessoas ouvem pregadores e não consultam suas Bíblias. Os crentes do século 21 são uma vergonha. Crentes que não lêem a Bíblia, crentes que não oram, crentes que não congregam, ficam dando ordem em Deus. É uma vergonha isso aí. Glórias a Deus. E para terminar com Romanos 1:5. Espero que vocês tenham de algum modo aprendido como discernir, porque não dá tempo de falar tudo, mas eu vou continuar na próxima ministração. Aprendido como discernir uma heresia. Porque existem várias, infelizmente. Está virando brincadeira. Graça pura, graça puríssima, graça não sei o quê. Só existe graça. Ponto final, acabou. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos. Não tem nada de graça pura, graça puríssima, graça não sei o quê. Só existe graça. Só, tá bom demais. Deus disse ao Paulo, pela minha graça você é salvo. A minha graça te basta. Não existe graça pura. Isso é soberba de homem carnal. Orgulho, presunção, altivez, querendo ser mais que os outros. É isso. Está claro ou não está claro? Está claro. Romanos 1, versículo 5 para terminar. Eu vou ler Romanos 1:5 e vou te falar uma coisa. E que o Espírito Santo testifique com o seu Espírito, como Paulo disse que é. Romanos 1:5, coloca o dedo no verso 5. Romanos 1:5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Paulo falando. Pelo qual recebemos a graça. Que graça? Ele não falou super graça, ele não falou hiper graça, ele não falou recebemos a graça pura. Nada disso ele falou. Porque a graça é graça e só isso, não é mais. Porque essa graça, ela salva, ela liberta, ela cura, ela santifica. Só, tá bom. Ela faz tudo. Não precisa ser puríssima, graça ao quadrado. Tudo isso aí é besteira que os homens inventam. Porque não tem revelação. Aí vai inventando besteira. Romanos 1:5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Para terminar, o que Paulo está falando? O que Paulo está falando em Romanos 1:5? Porque se você ler, vamos mais um texto? Deixa o Romanos 1 aberto aí. Se você ler também o Romanos 11, versículo 13, Paulo fala assim, ó, em Romanos 11:13. Convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Se você juntar Romanos 1:5 com Romanos 11:13, você vai entender o quê? Que a graça e o apostolado já está selado, está fechado. Não entra mais nada. Não se pode acrescentar, não se pode tirar. Então isso quer dizer o quê?
que não se pode interpretar a nova aliança. Por quê? Porque já foi e está interpretada por Paulo. Por isso recebemos a graça e o apostolado, porque já foi interpretado. Agora Romanos 1,5. Agora é só obedecer à fé, só andar em obediência. Está claro ou não está claro? Não se pode, é bom você escrever isso, não se pode interpretar o novo pacto, a nova aliança, o Novo Testamento, não pode, porque Paulo já interpretou. Em Coríntios 3,10, Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio consultor, o fundamento. Ele já pôs, não pode falar o que ele não falou, não pode ensinar o que ele não ensinou. Quem consegue entender isso? Então não se pode interpretar o Novo Testamento, porque a graça já está interpretada através do apostolado de Paulo. Amém? Amém? Me aguarde na próxima ministração, hein? Graça e paz. Me aguarde. Anjos em seu favor.